Olá, gente, tudo bem? Bom dia, a paz de Cristo. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos informativos, onde nós temos batido assim um papo. Na verdade, isso aqui é uma conversa que a gente tem feito nos nossos vídeos. Não é um curso, como eu falo sempre, não é um curso, tá bom? Um curso de teologia. E até aconselho você que deseja aprofundar mais o teu conhecimento, que faça um curso. Hoje tem cursos para todos os lados. Temos aí cursos online, cursos presenciais. Então, em vários níveis você pode estar fazendo, com certeza você vai estar aprendendo de uma forma mais sistemática, né? De uma forma mais didática, essas aulas aqui que eu falo nesses vídeos, tá bom? A ideia aqui sempre é alcançar pessoas mais simples, pessoas mais humildes, que a gente entende que não tem aquela oportunidade de ter acesso, às vezes, a um livro, ter acesso a uma aula, enfim. Mas que tem um celular em casa, né? Que tem um celular em casa, tem uma internet. E mesmo que não tenha uma internet, mas ali, às vezes, em determinado lugar, ele pode conectar o seu aparelho no Wi-Fi e assistir. E assim, tá saboreando e aprendendo mais sobre o que nós temos falado aqui nesses vídeos, tá legal? Então, a gente sempre coloca isso aqui para que fique bem claro, até porque eu reconheço que existem muitos pessoas que gravam também na internet, são muito bons, a gente sabe, tem muita gente boa que dá dicas maravilhosas, eu mesmo assisto alguns e a gente pode aprender muito com eles também. Então a internet está aí para isso, né? Para ajudar. O meu canal, isso aqui sempre é o meu canal, eu coloco em todas as minhas redes para que possa alcançar o máximo possível de pessoa. Para quem não sabe, o nome do meu canal é Silvio Responde, né? Se Responde vem do meu sobrenome, que é Resplandes, tá? Resplandes. Isso aí foi uma ideia de um colega meu, Kleber Júnior, hoje está ali no Pará, está morando no Pará. E ele, um tempo atrás, a gente gravava vídeos e a gente colocou o nome do nossa página no Facebook, né? Foi no Facebook, é Kleber Júnior Silvio Responde. E assim combinou. Então eu resolvi apenas pegar a minha parte, tá bom? Silvio Responde e ficar gravando aqui. Infelizmente eu e ele não tivemos mais assim uma oportunidade para estar gravando, mas a gente espera um dia, quem sabe, a gente voltar. É sempre bem legal, descontraído, uma pessoa muito inteligente também, é uma pessoa muito criativa e a gente, quem sabe, né? Tudo tem seu tempo. Mas enfim, dando continuidade à pregação, tá bom? Sobre essa conversa de pregação, nós vamos gravar mais uns 3 vídeos sobre esse tema. Eu vou encerrar sobre os tipos de sermões, tá bom? Não quero dizer aqui que não vou mais falar sobre pregação, tá? Mas por hora eu vou dar um tempo nesse assunto e vou procurar um outro assunto, tá bom? Outros temas para a gente estar conversando aqui no nosso canal aqui juntamente com vocês, tá bom? E no vídeo passado eu falei muito sobre os pontos positivos e os pontos fortes das pregações temática, textual e expositiva. Então, como eu já falado, a gente vai gravar aqui rapidamente como é que o que é pregação temática, como é que se faz. E assim no outro vídeo eu vou falar sobre o textual e vou encerrar com a pregação expositiva. Que Deus me dê luz, né, para ensinar sobre isso. E para falar hoje sobre esse tema, vou usar o livro do James Braga, já apresentei ele aqui algumas vezes, da editora Vida Acadêmica, tá bom? Que tem como tema como preparar mensagens bíblicas, tá bom? Talvez a capa não seja mais essa, sempre os livros eles são às vezes lançados, né? Reeditados, como se fala, e às vezes a capa muda, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. Isso aqui com certeza você pode botar lá na internet, você que tem o hábito de comprar na internet, você vai achar esse material aqui para comprar e ler, tá bom? E aprender, porque são verdadeiros manuais. Todos esses livros que eu apresentei aqui, tem vários aqui de homilética, todos eles são verdadeiros manuais de pregação. E é aquilo que eu sempre falo, a gente só vai aprender a pregar se a gente estudar, claro, mas praticar. Então, aqui é o manual, ele te ensina como fazer. Aqui não é um livro que vai trazer o sermão pronto, ele te ensina como fazer
um sermão, seja temático, seja textual, seja expositivo. Ele vai te ensinar como que se faz uma introdução, ele vai te ensinar como é que se escolhe o tema da tua pregação, ele vai te ensinar como é que você desenvolve os seus pontos, ou como alguns chamam, argumentação. Ele vai te ensinar como fazer uma conclusão, ele vai te ensinar como você vai se portar como pregador, na questão da sua higiene pessoal, na questão do seu vestir. Então, os manuais de homilética é para isso, tá bom? Mas eles não têm nenhuma serventia, não terão nenhum valor se você não praticar, tá bom? Então, a gente tem que praticar aquilo que a gente aprende. A melhor forma de reter o conhecimento, e aqui até uma dica, a melhor forma de reter o conhecimento é a gente estar praticando. Então, aquilo que os especialistas até falam muito sobre isso, né? Então, converse com pessoas, né? Converse com pessoas sobre o assunto, né? Tente ensinar alguma coisa para quem não sabe. Então, quando você faz isso, você acaba passando, além de estar passando o conhecimento, você também está ajudando a manter esse conhecimento dentro de si, tá bom? E cada vez mais dominá-lo. Mas sem mais delongas, vamos ver aqui com o James Braga, tá bom? Algumas dicas sobre essa questão da pregação temática. Antes de mais nada, gente, o que seria pregação temática, tá bom? Eu falei na aula passada, tá bom? A pregação temática, assim, para não ficar perdendo tempo aqui, é basicamente, de forma muito simples, pregação temática é aquela mensagem bíblica que todos os seus argumentos, eles vão ser retirados do tema, ok? Por exemplo, o que eu quero dizer com o tema? Deixa eu pegar aqui um papel. Digamos que eu vou pregar sobre o tema, aqui eu estou colocando aqui, tá? O tema Deus é amor, tá? Deus é amor. Tá aqui meu tema, tá? Esse vai dar para ver porque tem uma luminosidade muito forte do papel em branco, tá bom? Mas aqui tá um tema, Deus é amor, tá legal? Então, o que eu estou dizendo? Que a pregação temática, ela se caracteriza pela seguinte forma: os seus subtemas, né, ou como a gente chama também de argumentação ou divisão, todos são extraídos do tema. O tema que eu escolhi aqui foi Deus é amor. Então eu posso botar aqui, ó, ponto 1, né, o amor sublime de Deus, né? Aí eu posso botar aqui no ponto 2, o amor que salva. Aí eu posso botar aqui no ponto 3, o amor que perdoa. E assim vai. Então aqui eu tenho, ó, vocês podem ver. Deixa eu ver se eu consigo um jeito aqui de colocar para você aqui, não sei se, acho que aqui vai dar, ó. Eu botei meu tema lá, isso aqui é só um exemplo, tá? Deus é amor, isso aqui é um sermão temático, tá bom? Então aqui eu boto 3, alguns vão chamar isso aqui de argumentação, que é o ponto 1, a primeira argumentação, o ponto 2, que é a segunda argumentação, o ponto 3, que seria aí a terceira, seria a terceira argumentação, tá bom? No primeiro ponto, como vocês podem ver, eu coloquei o amor sublime de Deus, tá bom? No segundo eu coloquei o amor que salva, e no terceiro eu coloquei o amor que perdoa, tá bom? Então, é isso. Pregação temática é isso aqui que eu fiz. Você tem um tema, beleza? Você tem um tema e você vai desenvolver toda a tua mensagem, ok? Toda a tua mensagem baseada nesse tema, tá legal? Então, você não vai se preocupar, aqui não tem uma preocupação, basicamente você ficar totalmente preso ao versículo bíblico que você vai estar falando. Porque eu poderia usar como texto bíblico aqui, digamos que eu vá pregar essa mensagem na igreja. Eu posso usar como exemplo, só um exemplo, tá? Eu poderia usar a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, alguns textos, ok? Por quê? Porque ali você conhece, quem sabe, que essa carta, que esse capítulo todo fala acerca do amor, né, supremo, né, do amor sublime. Então eu posso, a partir desse tema, escolher um texto, ok? Claro, aí é que está o negócio. Tem muita gente, eu quero deixar aqui
chamar aqui dá uma observação. Pregar tematicamente não é assim muito aconselhável para muita gente, tá bom? Mas, como eu falei, infelizmente, eu até falei no vídeo passado, a questão da pregação temática, ela é muito mais aceita no meio pentecostal. A gente sabe que ela é muito mais aceita do que a pregação expositiva. Essa aqui é a verdade, tá bom? Tem gente que acha que não, mas a verdade é essa, irmão. Que a gente vê nas igrejas, a gente ouve nas igrejas, maioria das vezes a pregação ela é temática. A gente tira pelas nossas festas, a gente tira pelos nossos congressos, são todos temáticos, entendeu? Se dá um tema, né? Se dá um tema para o pregador e ele ali se vira nos 30, como diz a história, tá bom? Então são pregações temáticas. Não que seja errado, eu não estou querendo aqui dizer que é certo ou errado pregar tematicamente, mas quem prega tematicamente, ele também tem que ter responsabilidade com o texto bíblico, ok? Mesmo que a pregação dele, tá? Mesmo que a pregação dele seja uma pregação temática, mas isso não lhe dá o direito também de ele ficar inventando, né, inventando coisas. Por exemplo, só para ficar claro o que eu quero dizer para vocês, uma vez eu vi uma pregação temática baseada no livro de Isaías, tá bom? Isaías capítulo 6, tá bom? Lembro como hoje essa pregação foi um trabalho de mocidade, culto de mocidade. Eu estava presente nesse curso, nesse culto. Eu falo tanto de curso que eu acabo meio que repetindo isso aqui. E eu lembro que ele pregou em Isaías capítulo 6, né? No ano 6, né? E ele viu aqui, tá? Ele pregou aqui no capítulo 6, aqui do versículo 1 até o versículo 4 ele leu essa passagem. Ele falou, a passagem que fala aqui dos anjos, né? Os serafins, né? Esses serafins tinham asas, umas cobriu o rosto, tal, tal. E aqui também a passagem fala que esses serafins, eles cantavam, né? Clamavam uns aos outros as seguintes palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, qual é a conclusão que ele chegou? Olha, observe bem, qual é a conclusão que ele chegou nesse texto? Santo, Santo, Santo. Primeiro, Santo, ele disse que se refere aos anjos no céu, ok? Que estão cantando, louvando a Deus. Então, o primeiro santo significa isso. O segundo santo seria os homens, nós homens, que louva a Deus aqui na terra. E o terceiro santo seria toda a natureza, os animais, enfim, toda a natureza louva a Deus. Então, essa foi a conclusão que ele chegou lendo Isaías capítulo 6. E aí aquilo que eu sempre pergunto, mas será que é isso que o texto está falando? Será que o texto que nós lemos aqui de Isaías capítulo 6, ele quer falar exatamente isso? A resposta é não. Claramente não. A ideia aqui, muito clara da visão de Isaías, que fala inclusive da chamada dele, é mostrar a santidade de Deus. E claro que essa santidade, ela é tão grande, né? Ela é tão grande que os próprios anjos reverenciam, ou seja, anjos, aqui os serafins, que são seres criados por Deus, seres que não têm pecado, mas ainda assim eles têm uma reverência, eles têm um respeito pela santidade de Deus. Então, o que o texto quer nos ensinar é isso, nada a ver com o que o pregador falou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem prega tematicamente cai muito nesse erro, tá? Cai muito nessa armadilha. Qual, professor Silvio? A armadilha de alegorizar o texto. Pregar tematicamente não me dá o direito de alegorizar o texto. Quando eu falo de alegorizar o texto, é o que eu acabei de explicar aqui. É você pegar uma passagem bíblica e imaginar que aquela passagem está dizendo aquilo que você pensa que é, e quando na verdade não é. Por isso a gente sempre se fala sempre, olha, quando você for pregar, você tem que ter material de estudo, né? Você tem que ter um dicionário, se você puder ter um comentário é bom, tá bom? Se você tiver uma concordância bíblica também é muito bom. Então você tem que ter ferramentas, que tem ferramentas na língua portuguesa que podem estar te ajudando a entender melhor aquela passagem, ok? Hoje, qualquer Bíblia de estudo, gente, tem ali nela N ferramentas. Nós temos uma Bíblia, tem Bíblia de estudo que tem comentário, tem Bíblia de estudo que tem dicionário, tem Bíblia de estudo que tem concordância. Então, se você souber comprar a sua Bíblia de estudo, e aí tem vários vídeos aí também no YouTube, pessoas ensinando sobre a questão das Bíblias de estudo, que você pode estar vendo qual é a melhor para você, você vai ter uma ferramenta boa em casa
para poder pregar corretamente. Então, tematicamente, pregar tematicamente não me dá o direito, que fique bem claro isso aqui, não me dá o direito, tá bom, de fazer de qualquer jeito, de tipo, imaginar qualquer coisa e colocar no texto. Não, você pode pregar tematicamente? Pode. Ó, como um exemplo eu coloquei aqui, tá bom? Coloquei esse exemplo aqui. Eu coloquei um tema aqui do nada. Deus é amor. Mas observe que eu poderia falar aqui, o amor sublime de Deus. Eu posso basear isso aqui em 1 Coríntios capítulo 13, que fala que o amor é o dom supremo. Então eu posso usar um texto como esse de 1 Coríntios e falar do primeiro subitem, que fala sobre a questão do lado sublime do amor de Deus, usando como base esse texto. E eu pergunto, não está dentro do contexto daquilo que nós estamos falando? Com certeza está. Aqui, o segundo tópico fala o amor, né? Nós temos aqui o amor que salva, tá bom? O amor que salva, tá? Qual é o texto que eu poderia usar aqui sobre essa questão do amor que salva? Eu posso usar, por exemplo, João 3,16. Que João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é um texto que todo mundo conhece e eu pergunto, o que está lá em João 3,16, que fala sobre amor, não salvo, não tem coerência? Tem coerência. O terceiro item, eu posso também estar usando aqui o próprio João 3,16 e outras passagens também, ok, que fala sobre amor que perdoa. Então, basicamente, gente, pregar tematicamente, tá bom? Que fique bem claro, nunca vai me dar o direito de ficar usando passagens bíblicas aleatoriamente e muito menos forçando aquela passagem a falar aquilo que você está querendo que ela diga. Você tem que descobrir, você tem que primeiro fazer uma pesquisa, né? Você tem que fazer uma pesquisa, um estudo daquele texto. Aí é por isso que a gente sempre está batendo na tecla de que é preciso a gente ter as ferramentas certas, as ferramentas corretas que podem estar te ajudando a elucidar mais aquele texto, ok? Então, fica aqui essa dica sobre pregação temática, ok? Ela é a preferida, assim, na maioria a gente vê que é uma pregação preferida, mas a gente precisa também aprender a pregar ela de forma coerente, né? Respeitando a Bíblia, para que a gente possa passar uma mensagem aonde nossos ouvintes eles entendam o que a gente está falando, tá? Eu poderia falar muito mais coisas aqui sobre temática, a gente vê por aí que algumas heresias, que fique bem claro, algumas heresias que são pregadas por aí fora, são de pregações temáticas, onde a pessoa acaba forçando o texto a dizer aquilo que ela não está dizendo. Então, tome cuidado com isso. Você que é pregador, que está começando agora, se esforce, tá legal? Compre um livro de homilética, né? Se você puder, compre uma Bíblia de estudo boa. Você que é pentecostal, tem tanta Bíblia boa para você tá aprendendo. Tem, por exemplo, a Bíblia pentecostal, tem a Bíblia de aplicação pessoal. Então, tem muita Bíblia aí que pode estar te ajudando nessa tarefa de pregar a palavra de Deus, ok? Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Meus vídeos sempre ficam longos porque não tem como a gente sintetizar assim a coisa, tá? E meu propósito não é esse mesmo. Meu propósito aqui é falar aquilo que eu tenho no meu coração, isso, aquilo que for alcançado. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar o teu ministério e todos fiquem como é que eu poderia dizer, abastecidos, né, de um conhecimento ainda que mínimo, mas que eles possam ser muito importante no desenvolvimento do teu trabalho na casa do Senhor, ok? Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima. Na próxima vídeo vamos estar falando sobre pregação textual, vocês vão ver que é totalmente diferente, tá bom? Vamos falar sobre pregação textual, o conceito e também pelo menos um exemplo de como se faz o sermão textual, ok? Fiquem todos na paz, tenham um bom dia e até a próxima, se assim Deus quiser.